A Indy divulgou o calendário da temporada 2024 e algumas coisas não agradaram muito. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então já deixa o seu like e também a sua inscrição. Fala galera ligado no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel. No vídeo de hoje vamos falar um pouco de Indy. Isso porque o calendário de 2024 finalmente saiu. Normalmente o calendário do próximo ano ele é divulgado ainda quando a temporada está acontecendo, mas por conta de alguns conflitos aí e questões que a Indy precisou resolver, o calendário de 2024 só foi divulgado na última segunda-feira. Enfim, vamos repassá-lo aqui para vocês. Como já é tradição, tudo começa no dia 10 de março com o GP de St. Pete lá na Flórida, prova tradicional de abertura de campeonato. E 2 semanas depois, no dia 24, temos uma das novidades de 2024, que é a Corrida All-Star, que vai acontecer lá no circuito do The Thermal Club, que é um resort localizado ali na Califórnia, na região de Palm Springs. É uma corrida que ela não vale pontos para o campeonato, e, enfim, mas dá um prêmio aí de $1 milhão ao vencedor. Depois, 21 de abril, temos o GP de Long Beach, também na Califórnia, também uma das provas muito tradicionais, a Mônaco da Indy. E no dia 28 teremos então o primeiro misto da temporada, que é o GP do Alabama, lá em Barber, em Birmingham, o circuito de Barber em Birmingham vai ser o primeiro misto do ano. Chegamos, é claro, no sonhado mês de maio, dia 11, um sábado à tarde, temos o GP de Indianápolis, no circuito misto ali do Speedway, e dia 26, o grande evento do ano, a 108ª edição das 500 milhas de Indianápolis, no oval, claro, do Indianapolis Motor Speedway. Aí entramos em junho, onde no dia 2 temos o tradicional GP de Detroit também, pelo segundo ano acontecendo aí no circuito montado ali no centro da cidade, vai ser no dia 2 de junho, e já na semana seguinte temos mais um misto, Road America, o circuito localizado lá em Elkhart Lake, no Wisconsin, vai sendo mais um misto da temporada, e 2 semanas depois outra novidade, que é o GP de Laguna Seca, que nos últimos anos estava posicionado ali na reta final do campeonato, agora foi alocado para metade, então vai acontecer ali no dia 23 de junho. E julho a gente entra numa maratona muito importante. Dia 7 tem o GP de Mid-Ohio, lá em Lexington, mais um misto. Dias 13 e 14, rodada dupla, corridas aí no oval do Iowa, uma no sábado e outra no domingo. E no dia 21, mais um circuito de rua, que é o GP de Toronto, a única prova internacional da Indy, que vai acontecer lá no circuito de rua montado no Exhibition Place. E aí a gente encara uma pequena pausa aí de 3 semanas por conta das Olimpíadas, Afinal, a Indy nos Estados Unidos ela é transmitida pela emissora NBC, que também é a emissora que transmite os Jogos Olímpicos para o país. Então toda a dedicação da cobertura esportiva vai estar para os Jogos Olímpicos de Paris. E, enfim, a Indy vai ter uma pequena pausa aí, um intervalo de 3 semanas, e volta no sábado à noite, dia 17 de agosto, com o Oval de Gateway, lá no Missouri. Também uma prova que, enfim, mais uma vez aí na reta final do campeonato, uma prova bem importante. Dia 25 vem o último misto do ano, que é Portland, lá no Oregon. Também uma prova já tradicional aí dos últimos anos, retornou ao calendário recentemente, faz sempre sua presença ali no fim do campeonato. Vem mais uma grande novidade em seguida, que é, logo na semana seguinte, temos uma rodada dupla em Milwaukee. O oval de Milwaukee, o Milwaukee Mile, está de volta com provas no dia 31 de agosto e 1 de setembro. E o grande finale do campeonato acontece no dia 15 de setembro, no novo circuito de rua de Nashville, diferente do circuito que recebeu as edições da corrida, as últimas 3 edições da corrida. Bom, de qualquer forma, é um calendário que eu tenho algumas críticas a fazer. Eu acho que a principal delas, é claro, é a ausência do Texas. O Texas é um oval que desde que foi aberto está no calendário da Indy, estava aí correndo, corridas estavam sendo realizadas lá ininterruptamente desde 1997, mas houve um problema aí no conflito de datas, Isso porque a Indy queria fazer em uma data que é a mesma que a NASCAR vai realizar a prova dela no Circuito das Américas, então acho que ficaria muito pesado, a questão de você ter 2 categorias grandes no mesmo estado, no mesmo fim de semana. E para abril, onde a Indy também tinha o desejo de colocar uma data lá, foi justamente onde a NASCAR alocou a prova dela no Texas, A NASCAR tirou a prova de setembro para lá. E, enfim, e não houve interesse da NASCAR em fazer uma dobradinha, tal como vinha rolando em Indianápolis, A gente tinha uma segunda prova em Indianápolis que estava rolando ali essa dobradinha NASCAR e Indy. Ainda bem, inclusive, que essa prova saiu do calendário. Acho a repetição de praças muito ruins. Mas, de qualquer forma, eu acho que a Indy acaba abrindo mão de uma praça pétrea dela, uma praça que, enfim, uma das que a gente mais relaciona a Indy é o Texas, por toda a fidelização que rolou nesses últimos 25 anos. Então acho que é uma perda muito complicada, Outras datas não puderam ser arranjadas, muito por questões de clima, O Texas é um estado muito quente, Fort Worth é uma cidade muito quente, e também pelo medo da Indy de concorrer com a NFL, por exemplo, de colocar essa prova em setembro, etc.,
concorrer com a NFL, especialmente com o Dallas Cowboys, que é, enfim, o time do estado e, enfim, um dos times mais populares que atrai muita mídia, então sempre há esse temor, né? A Indy não quer fazer uma prova necessariamente para não ter gente por lá. Mas eu acho que é um fracasso muito grande da Indy em perder o Texas por esse ano. Há uma possibilidade que volte no ano que vem, o contrato está assinado, inclusive, quem sabe pode ter uma extensão de contrato para compensar a ausência desse ano, mas eu acho muito ruim para a Indy. E, enfim, várias outras críticas que eu acho que se relacionam muito à falta de criatividade da Indy nos últimos anos em arranjar novas praças, em mudar um pouco as coisas. Né? A gente parece que está correndo nos mesmos lugares há muito tempo e há uma dificuldade enorme também de arranjar novos lugares e de, quem sabe, você expandir um pouco esse calendário. Se a gente pensar, vão ser 17 provas válidas pelo campeonato em 15 circuitos. Eu acho que é muito pouco. Né? Acho que tem espaço para você explorar e tudo mais, e acho que a gente poderia batalhar um pouco mais para procurar acordos. É claro que, por exemplo, a respeito de ovais é uma dificuldade muito grande, né, por questões de segurança, por questões de negociações com a própria NASCAR, de você tentar arranjar patrocinadores e tudo mais, mas acho que falta um esforço a mais, uma ambição a mais e tentar deixar esse calendário mais interessante. Sem contar também que a distribuição de corridas para o próximo ano é muito esquisita. A gente vai ter um intervalo basicamente de 42 dias entre provas que valem alguma coisa, né? Entre o GP de St. Pittsburgh e o GP de Long Beach vão ser um intervalo de 7 semanas, que eu acho que é muito inaceitável para uma categoria de alto nível ficar tanto tempo sem ter o que competir. E claro, vai ter lá a corrida All-Star e etc, mas também eu acho que é um tiro no pé, eu acho que ela não deveria ser colocada no meio do calendário como foi, inclusive porque tem alguns fatores, que é o fato de uma corrida que ela é feita inteiramente para TV e nada, inclusive para os fãs. Né? O The Thermal Club é um autódromo privado, um autódromo que só os membros daquele resort lá vão poder adquirir ingressos, então é toda uma ação, inclusive relacionada a pilotos e os membros, enfim. É um negócio que ficou muito elitizado e que eu acho que não é o que a Indy está precisando. Acho que a Indy precisa ganhar popularidade e se aproximar mais dos fãs. Há um trabalho muito de formiga realizado nos Estados Unidos por causa disso, que é claro, muito por efeito da cisão ainda, que foi um tiro no pé completo, e, enfim, muito financiada por uma turma aí da Europa. Enfim, eu acho que tudo isso acaba jogando contra a Indy. É claro que eu não vou apontar que a Indy deveria ter mais corridas internacionais e etc, porque há uma questão de interesse, é uma questão de você ter um pagamento, né, das pessoas bancarem a estrutura da Indy para vir para os seus respectivos países, e acho que ainda não tem esse peso. Mas enfim, é um calendário que ele acaba decepcionando nesse aspecto. Acho que poderiam ter mais coisas novas e também as distribuições de datas, né? A gente tem aí sequências, por exemplo, como as de maio e junho, que vão ser, sei lá, 5 finais de semana consecutivos com coisas acontecendo, porque tem a classificação de 500 e tal, e por exemplo, se a Indy tem tanto essa preocupação de não concorrer com a NFL, é bom a gente lembrar que o Super Bowl acontece no primeiro fim de semana de fevereiro, e como a Indy não é uma categoria que tem tanta necessidade de ter uma pré-temporada, porque pouco muda nos carros nos últimos anos, acho que estava tranquilo de você, quem sabe, antecipar esse começo de temporada e tudo mais, alocar e deixar as coisas mais saudáveis. Vai acabar sendo mais uma vez uma correria, ainda mais por conta dessa pausa de Olimpíadas também, uma correria que é meio desnecessária. Então, enfim, galera, queria que vocês comentassem embaixo o que vocês acharam do calendário da Indy para 2024. Aproveita para deixar o seu like e também a sua inscrição. Abraço!